Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada fascinante para entender como as políticas industriais lá da década de 1930 ditaram o formato exato das cidades brasileiras onde a gente vive hoje. É basicamente a história de como a economia molda, na prática, o espaço físico ao nosso redor. Para entender esse mapa, a gente vai passar por 5 pontos: a construção da base da indústria, a era das multinacionais, a revolução tecnológica, o impacto do êxodo rural e, por fim, as políticas de descentralização do Brasil. Então, começando pelo começo, a base da indústria e a criação da nossa infraestrutura lá nos anos 1930. Imagina um cenário. Antes de 1930, a nossa atividade industrial era super limitada. A gente focava quase que exclusivamente em produtos leves, tipo a indústria têxtil, e dependia absurdamente de maquinário importado. Mas aí, o mundo virou de cabeça para baixo. A crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial simplesmente travaram o comércio internacional. O Brasil foi literalmente forçado a construir o seu próprio ecossistema industrial. O Estado teve que focar pesado nas chamadas indústrias de base para garantir aço e energia e cortar de vez essa dependência de fora. E para fazer isso acontecer na prática, o governo federal colocou a mão na massa investindo na criação de estatais gigantescas. A gente está falando da Companhia Siderúrgica Nacional em 1941, a Vale do Rio Doce na mesma década e, em 1953, a Petrobras. O objetivo era bem claro: gerar matéria-prima e energia em grande escala. E, junto com esse investimento colossal em infraestrutura, eles também implementaram leis trabalhistas para dar uma regulada nas relações e evitar paralisações nas fábricas. A fundação do país estava montada. O que nos leva para a nossa segunda fase, a era das multinacionais, focando ali nas décadas de 50 e 60. Bom, com a infraestrutura básica já de pé, o Estado começou a usar uma cartilha bem agressiva para atrair grandes atores globais. O que eles ofereceram? Isenção pesada de impostos, doação de terrenos imensos para as fábricas e, o mais importante, garantia de energia e matéria-prima barata, como o aço que a gente tinha acabado de começar a produzir. Basicamente, eles entregaram uma garantia de sucesso operacional para quem quisesse se instalar por aqui. E o efeito disso foi monumental. Como o governo já tinha garantido as usinas de aço, essas gigantes agora tinham tudo na mão para fabricar veículos e maquinários em solo brasileiro. Foi aí que desembarcaram marcas icônicas como Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford e General Motors. Isso não só criou do zero a nossa indústria automotiva nacional, mas também entregou os tratores e equipamentos que iam, muito em breve, revolucionar e mecanizar o campo. Agora, dando um salto no tempo, a gente chega na Revolução Tecnológica Nacional, mergulhando na terceira e quarta revoluções industriais. O foco do mundo muda drasticamente aqui. Enquanto a terceira revolução globalizou a comunicação com satélites, robótica e GPS, o momento atual traz um paradigma muito mais complexo. A quarta revolução industrial é sobre a fusão do mundo virtual com o mundo real. Estamos falando de sistemas ciberfísicos futuristas, inteligência artificial profunda, impressão 3D e nanotecnologia rodando direto no chão de fábrica. É outro nível de jogo. Um conceito que resume perfeitamente essa quarta revolução entrando na nossa rotina é a internet das coisas. É aquela ideia de conectar objetos do dia a dia à internet. Então a sua geladeira, o seu relógio e até a fechadura da sua porta agora são dispositivos altamente informatizados, gerando dados o tempo todo. Brincadeiras à parte, daqui a pouco é a geladeira que vai decidir a lista de compras do supermercado sozinha, não é mesmo? E quando a gente olha para o cenário nacional atual, a gente vê essa inovação acontecendo nos chamados tecnopolos. São José dos Campos, no interior de São Paulo, é um exemplo clássico e fascinante. Lá, você tem a pesquisa acadêmica de elite do ITA, as operações espaciais do INPE e a alta tecnologia em aviação da Embraer, tudo no mesmo lugar. É a ciência alimentando o desenvolvimento produtivo de forma direta. Mas e o espaço físico? O nosso quarto ponto aborda justamente isso: o êxodo rural e a urbanização. Pensa comigo, o que acontece exatamente quando aqueles tratores, que começaram a ser produzidos pelas multinacionais que a gente viu agora há pouco, assumem o trabalho pesado nos campos? O que acontece é a maior mudança demográfica da história do país, o êxodo rural. Com as máquinas substituindo a força braçal muito rápido, milhões de pessoas deixaram o campo em direção às cidades, procurando aquelas novas vagas nas fábricas. O Brasil deixou de ser um país agrário e virou uma sociedade urbano-industrial num piscar de olhos. O resultado? As cidades incharam de forma rápida e desordenada, criando desafios estruturais imensos, como crises habitacionais e desigualdade. E o mais interessante é que essas novas cidades não cresceram todas com a mesma importância.
Elas formaram uma hierarquia baseada em influência econômica. No topo dessa cadeia, a gente tem as metrópoles, que ditam o ritmo com muita indústria e serviços globais. Abaixo delas vêm as capitais regionais, seguidas pelos centros sub-regionais, que têm lá seus 85 mil habitantes, até chegar aos centros de zona, de influência puramente local. É uma teia invisível de dependência comercial. E quando você dá um passo para trás e olha o quadro inteiro, você vê cidades crescendo tanto que elas fisicamente se encostam e se fundem num processo que a gente chama de conurbação. O nível máximo disso é a megalópole. O eixo Rio-São Paulo é o grande motor econômico do Brasil. É uma rede tão densa de indústrias e estradas que, se você olhar do espaço, parece uma única cidade, uma mancha contínua de luz. O que nos leva ao nosso último tópico. Como a gente está tentando descentralizar o Brasil através de políticas regionais recentes. Olha só o peso desse cenário. Hoje, o setor industrial responde por praticamente 24% de toda a riqueza produzida no país, empregando quase 9,5 milhões de pessoas. Só que o grande problema é que essa mina de ouro sempre esteve absurdamente concentrada no sul e no sudeste, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para tentar reverter essa desigualdade pesada, a partir dos anos 1990, os governos estaduais começaram a usar uma estratégia que a gente já conhece. Eles resgataram aquela mesma cartilha de incentivos fiscais dos anos 50, rolou uma verdadeira guerra fiscal com isenção de impostos, mas dessa vez o objetivo era claro: puxar as fábricas e os investimentos lá do Sudeste em direção ao Norte e ao Nordeste, para tentar distribuir melhor a riqueza pelo mapa. E isso mostra que o espaço em que vivemos está sempre em adaptação. A gente viu o aço forjando as indústrias, as multinacionais acelerando o êxodo para as cidades e a inovação criando centros tecnológicos avançados. O que deixa a gente com uma grande provocação. Com a inteligência artificial revolucionando a produção e as indústrias, se mudando para novas regiões, como será que o mapa e a hierarquia das nossas cidades vão se transformar nas próximas décadas? É um jogo que não para. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise e até a próxima.